Olá, Brasil! Olá, Alemanha! Que coisa boa! Boa noite, Alemanha! Boa noite, Brasil! Hoje nós vamos estar com Guilherme Bara, um consultor em diversidade, um tema que está sempre em pauta, né? Sempre necessário falarmos de diversidade, de acessibilidade e de inclusão. Muito obrigado pela presença de todos vocês, diretamente da casa de vocês, para a gente estar em mais esse momento com essa troca de informações, para a gente fortalecer a corrente do bem. Vamos aguardar o nosso convidado, Guilherme Bara, um palestrante do tema de diversidade. Vamos ver se eu consigo chamá-lo. O momento. Vamos ver se a gente consegue mandar o convite. Ele me mandou alguma mensagem aqui, vamos ver. Live é assim, né, gente? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que. Oi, Guilherme, tudo bom? Oi. Ó, eu mandei, ó, entra na minha live, tu conseguiu entrar em design.exp. É que eu não consegui passar, eu mandei para você só o endereço. Vamos ver se eu consigo passar por aqui. Ó, eu vou entrar. É que agora eu já estou com ela ao vivo, deixa eu só ver aqui uma coisa. Ó, você tá no Instagram ou não? Tá. É, ó, entra design.experience.news. Aí você vai entrar nessa conta, eu já estou ao vivo. Fica tranquilo, vamos fazendo aí aos poucos. Qualquer coisa tu liga aqui de novo. Falou. Vamos lá que daqui a pouco o Guilherme está entrando aí para a gente falar de diversidade. Como que está o Brasil, como está a Alemanha? Enquanto está chegando o nosso convidado. Opa, quanta gente que eu amo aí, hein? Buenas noches, Robi. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Glad. Patrícia, que coisa boa. Elaine, Sete Lagoas. Estamos aguardando o nosso convidado. Mais um momento que ele está entrando em conexão lá. Está lá em São Paulo. Gente, que vocês quiserem preparando algumas perguntas sobre diversidade, que é um tema que eu acho que é sempre em pauta, né? Inclusões e acessibilidade. Vamos ver aí, o Guilherme Bara é um palestrante há muitos anos nesse assunto. Eu acho que vai ser uma live muito interessante para todos nós. Em pauta sempre, né? Vamos ver se eu consigo mandar o convite para ele. Guilherme Bara. Ah, Cláudia, muito obrigado, muito obrigado. Cláudia, Elaine, muito obrigado. Amigos queridos, é sempre bom os amigos queridos, né? Alexandre, um grande profissional, foi sempre um prazer trabalhar contigo, cara. Estou muito feliz de você estar aqui conosco. Muito, muito obrigado. Saudades, saudades. Vamos aguardar o nosso convidado. Mais um momento, peço aí a paciência de vocês, que eu espero que vocês curtam muito o tema, que vai ser muito bacana. Rosa, Giovanni, um casal que eu amo muito aqui, meus amigos, minhas paixões da Alemanha. Muito obrigado pela presença. E o Francisco também tá junto? O Francisco tem que estar junto nessa live, hein? Mostra pro Francisco, tio Márcio. Mais um momento para a gente aguardar o nosso convidado, Guilherme Bara. Eu estou aqui acessando para ver se a gente consegue ver o link dele.
Não está dormindo, Guilherme Rosa. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para ele, mais um momentinho. Enquanto isso, vamos bater um papo, hein? Ah, Francisco que tá dormindo. Ó, Rosa, agora entendi. Eu achei que era o nosso convidado. O Francisco, ah, é verdade, já são 23 horas, né, Alemanha, né? Que no Brasil que são 18 horas. Gente, aqui na Alemanha é o seguinte, as crianças às 20 horas, 20 e 30, elas somem. Sabe para onde elas vão? Para o quarto dormir, ou seja, uma disciplina para as crianças. É um aprendizado, né? Cultura de um país é sempre muito bom, né? E Rosa e Giovanni são um casal pura paixão. Opa, o nosso convidado acenou. Vamos chamar o nosso convidado. Agora deixa eu ver como que eu chamo ele. Mais um momentinho. Ele já entrou aqui. Agora vamos ver como que eu vou chamá-lo. Vamos ver se eu consigo mandar o convite por aqui. Vamos ver se eu consigo escrever para ele. Guilherme, faz o convite para entrar ao vivo. Opa, agora vai dar certo. Mais um momentinho. Probleminhas técnicos, mas nós vamos chegar. Agora vai dar certo. Vamos receber com todo carinho o nosso convidado, um palestrante aí, tá aguardando, conectando. Opa, Guilherme Bara! Que coisa boa! Muito fala obrigado. Se eu estou enquadrado aqui. Eu estou bem enquadrado ou não? Ou tá Está bem enquadrado, você está bem enquadrado. Muito obrigado. Guilherme Bara, muito obrigado pelo convite. Guilherme, como que está aí São Paulo, Guilherme? Olha, São Paulo tá com cara de São Paulo nos piores dias aqui de chuva, frio, né? Depois de a gente começar o junho aqui, o inverno, com sol, agora o inverno está chegando um pouco aqui. Que coisa boa, que coisa boa. Guilherme, deixa eu te falar. Na nossa live está nesse momento com 20 convidados. Nós estamos com queridos amigos como Rosa, o Tiago, que está aqui no backstage. A Rosa que trabalhou comigo na BASF, pelo que eu vi ali. Isso aí. A Dani acabou de entrar na live, então nós estamos agora com 21 convidados. Vamos começar? Vamos lá. Guilherme Bara é um consultor em diversidade para empresas e para políticas públicas e pai da Clara. Foi gerente em diversidade e inclusão na BASF para a América do Sul e marketing da Suvinil. Guilherme, conta pra gente como que foi essa experiência para trabalhar na área de comercialidade, de comércio, lá na Suvinil, né? Foi uma experiência interessante, viu, Márcio? Porque, não sei se todo mundo sabe, né? Eu tenho deficiência visual, eu sou cego. E eu fui trabalhar na BASF. Minha primeira função na BASF foi ser coordenador de marketing da Suvinil, né? A Suvinil pertence à BASF. E uma das primeiras tarefas que eu tinha era contribuir para definir o leque de cores da linha econômica da Suvinil. Então foi muito doido isso, porque eles contrataram um cara cego para cuidar das cores, né, da principal marca de tintas do país, que é a Suvinil. E eu até costumo brincar, né, talvez seja por isso que a Coral passou a Suvinil, né, Márcio?
Mas é brincadeira, viu? A Rosa é da BASF vai ficar brava comigo, porque é brincadeira. A Coral não passou a souvenir. Mas foi muito interessante, porque normalmente as pessoas com deficiência, por vários motivos, né? A gente encontra mais pessoas com deficiência em cargos mais básicos nas empresas. E mesmo assim, a gente vê pessoas com deficiências mais leves, um probleminha ali, né, uma dificuldade na perna, uma questão na mão, que também são importantes, mas não tem como comparar com uma pessoa cega, com uma pessoa surda, com uma pessoa em cadeira de rodas. Então, foi muito bacana que a BASF me contratou, no caso, contratou uma pessoa cega para uma área de negócio, que não é tão comum, e já para um cargo importante, um cargo de coordenação. Então, eu sou muito grato a essa confiança que a BASF, até na época que me contratou foi um ex-vice-presidente da BASF, o Rui Gurk e o Francisco Verza. Eu, até hoje sou muito grato a essa oportunidade que eu tive lá. Sim. Com certeza. Guilherme, e me conta um pouquinho de como que você usava como estratégia, você sem a visão, e você tomava a decisão que para muitos era algo quase que intangível, impossível, quando nós falamos das percepções de cores. Como que eram as suas tomadas de decisões para o negócio? Então, essa é uma boa pergunta, porque é isso, né? As pessoas falam assim, mas como assim, né? A brincadeira que eu fiz aqui, as pessoas realmente têm essa dúvida, né? Como uma pessoa cega define cores de um produto. Então, aí tem algumas questões, né? Primeiro, a deficiência que eu tenho chama retinose pigmentar. É um problema que o sangue não irriga a retina direito. E daí você vai perdendo a visão aos poucos. Tem gente que perde mais cedo, tem gente que perde mais tarde, tem gente que perde só uma parte da visão, Márcio. Mas, Sim. no meu caso, quando eu era criança, até os 15 anos, eu enxergava relativamente bem. Então, eu tenho toda a memória visual. Mas, no caso, por exemplo, quando uma marca importante, como a Souvenir, vai definir o leque de cores, ela tem toda uma metodologia para essa definição. Sim, certamente não é o gerente ou coordenador ou o diretor de marketing que fala assim, pô, olha, eu acho esse rosa bacana, olha que bacana esse roxo, vamos produzir mais roxo então. Certamente não é assim. O que você precisa saber para definir cores de uma marca como a Souvenir é saber brifar uma boa pesquisa com os influenciadores, né? Quem são? É o pintor, o arquiteto, o dono e a dona de casa, e com base nessa pesquisa você ter uma leitura adequada para transformar aqueles dados que vêm na pesquisa em uma informação para sua tomada de decisão. Então era isso. Então a gente fazia pesquisas, a linha que eu cuidava era para classe C e D. Então a gente viu que as classes C e D gostavam de cores fortes, gostavam a percepção de tinta boa para as pessoas era tinta mais grossa. Então a gente desenvolvia baseado nisso. Então você percebe que eu não preciso enxergar, eu preciso, Perfeito. de alguma forma, ler aqueles relatórios, e aí eu uso as ferramentas de acessibilidade, né, os leitores de tela, que no caso do Instagram ainda é complicado, né? Vocês perceberam como foi um pouco complicado para eu entrar aqui. Não, super tranquilo. Guilherme, então, em uma palavra, em jogo rápido, se é possível, com um tema tão diverso, tão importante, qual o recado que você daria para uma empresa para contratar um funcionário com alguma deficiência? Dê a possibilidade para o sim. Dê a possibilidade para o sim. Assim, não sei, se vai ser sim, eu não sei, mas não adota o não desde cara. Mas ele não vai, assim, não responda por ele. Pergunta se é possível. Porque hoje existe um monte de ferramentas de acessibilidade que as pessoas não conhecem. E às vezes, mas eu vou contratar uma pessoa com deficiência, coitada, ela vai ter que vir aqui, não tem acessibilidade, o restaurante aqui do lado tem uma escadaria enorme. Não decida por ela. Pergunta para ela. Até porque, Márcio, a pessoa que tem deficiência, ela não tem deficiência na hora que ela entra na empresa. Ela tem a deficiência o tempo todo. Então, ela está acostumada com as dificuldades e a lidar e a superar essas dificuldades. Já faz parte do universo, né? Já faz parte. E pode ter certeza que é muito melhor enfrentar as dificuldades trabalhando, tendo renda, sendo incluído, do que em casa ouvindo rádio e vendo televisão.
Com certeza. Guilherme também foi diretor do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, que é a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, chefe do gabinete da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Quando nós falamos na parte pública, você poderia contar uma parte dessa experiência para a gente? Tá, tem um monte de coisa bacana, mas até uma curiosidade, a Fiesp, né, que é a Federação das Indústrias, fica aí na Paulista, todo mundo conhece, ali eu era muito único, porque eu fazia parte da diretoria, e quem frequenta a Fiesp deve saber que quase todos os diretores são... Na época eu tinha 25 anos, quase todos têm acima de 50. Na época eu era bem cabeludo, não é esse cabeludo agora de quarentena, eu era um cabeludo, muito cabeludo mesmo. Então, tem um restaurante lá, Márcio, no último andar, que só pode entrar diretores e convidados de diretores. Eu não sei se mudou, mas antigamente era assim. E sempre quando eu entrava lá, o garçom achava que eu tinha errado o andar, né? Porque eu falava, não, esse cara certamente não é diretor da Fiesp, né? Pô, um cara cego, cabeludo, moleque. E daí, enfim, depois eles perceberam que eu era, mas isso é só uma curiosidade. Mas ali eu era diverso demais. Bom, em relação ao governo, olha, o governo, a gente olhando de fora, lógico que a gente tem muita crítica ao governo, até porque o que repercute do governo, normalmente é notícia ruim, né? As notícias boas, normalmente, a imprensa não divulga, se não é chamada de chapa branca, tá puxando saco, tá sendo paga, tal. Quando você trabalha no governo, de fato, você vê muita coisa ruim, né? Mas muito no sentido em relação assim à produtividade. Mas você vê muita coisa boa também. Tem muita gente que trabalha lá, que faz um trabalho bacana, que quer acertar. E aí, na questão da pessoa com deficiência, é fundamental que o governo, né, que o setor público dê diretrizes, crie normas de acessibilidade, porque a sociedade em geral, Márcio, não conhece, não sabe o que é um escritório acessível, quantos centímetros precisa a porta ter de largura para passar uma cadeira de rodas, como que você sinaliza o ambiente para uma pessoa com baixa visão. Então, o setor público tem feito esse trabalho e até comparando com outros países, na parte de legislação e de direcionamento, o Brasil está bem avançado. O nosso grande desafio, viu, Márcio, é tirar Sim. isso do papel. E como que a gente tira isso do papel? Trazendo engajando melhor a sociedade. Não adianta o governo falar, olha, essa lei é boa, então aplica. Não é assim que funciona na empresa, com a nossa equipe, não é assim que funciona em nenhum lugar e não vai ser assim que vai funcionar também em questão de impor a lei. Por isso que tem as leis que Perfeito. pegam e as que não pegam. Então, o que eu sinto falta por parte do governo é de chamar o empresariado, de chamar a sociedade para colocar esses temas com mais leveza, com mais troca, e não uma conversa que vai de um lado para o outro, sabe? Uma conversa unilateral. Perfeito. O Guilherme, pode ser que o desconhecido, a falta de informação, gere talvez algum desconforto para as pessoas. Mas nós vamos chegar ainda nesse ponto. Atualmente você está no Comitê Executivo da Diversidade da Câmara do Brasil, da Câmara do Comércio Brasil e Alemanha. Conta pra gente dessa experiência atual. Olha, ali, na verdade, esse é a Câmara Brasil-Alemanha é uma parte hoje do meu trabalho, né? Como consultor, eu acabo transitando nas empresas e, como consequência disso, na Câmara Brasil-Alemanha, que é um órgão do governo alemão aqui no Brasil, que reúne muitas empresas, como a BASF, a Bayer, enfim, várias empresas alemãs que têm atuação aqui no Brasil. E é muito bacana, porque você percebe que o ambiente corporativo, de fato, incluiu a diversidade na sua pauta estratégica. Quando você tem uma Câmara alemã que cria um comitê com executivos de diversas empresas para tratar, né, no caso desse grupo em especial, para tratar especificamente diversidade, isso é um grande avanço, né? E o que eu percebo, né, ainda mais vocês aí da Alemanha, aí nessa troca Brasil-Alemanha, de fato, é uma via de mão dupla. Eu até escrevi um artigo um tempo atrás, que era a Europa e as pessoas com deficiência, onde eu fazia uma comparação, assim, como que o Brasil está em relação à questão da pessoa com deficiência, em comparação com a Europa, né, por exemplo. E o que eu vejo, assim, o respeito na Europa, eu sempre senti que ele foi muito grande. Até porque
as pessoas com deficiência, claro que agora a gente está se distanciando da Segunda Guerra Mundial, mas até outro Sim. dia, quem tinha deficiência na Europa eram heróis de guerra. Então, assim, a pessoa com deficiência, o cadeirante conhecido que vai para a mídia na Europa, é aquele Sim. cara que muitas vezes é herói. Então, tem todo um respeito da população. Diferente, no Brasil, o que a gente associa a pessoa com deficiência? Ah, o cara que pede dinheiro na rua, o cara incapaz. Então, o olhar, né, essa questão cultural, muda totalmente a forma de olhar. Porém, o que eu sinto? Na Europa existe um respeito, mas um respeito à distância. Quando eu ia para a Alemanha nas reuniões, eu era quase um extraterrestre. Eu, uma pessoa com deficiência, circulando entre as pessoas sem deficiência. Por quê? Porque existe inclusão no trabalho na Europa? Existe. Mas, em boa parte, essa inclusão não é feita no escritório da empresa, é feita numa instituição parceira, é feita em outro ambiente físico. Então, o convívio não existe tanto igual existe aqui no Brasil. Então, se por um lado a acessibilidade física, as calçadas, aí são uma maravilha, aqui ainda é meio zoneado, mas a parte de convívio aqui eu acho que a gente está na frente. Muito, muito, muito bom, isso mesmo. Guilherme, eu sou um cara que eu não conheço do assunto de diversidade, de acessibilidade e de inclusão. Me ajuda aqui, qualquer palavra que eu fale que não estiver de acordo, que nós podemos estar melhorando o nosso olhar para acessibilidade, diversidade e inclusão, está permitido de você nos ajudar. É uma live para todos nós aprendermos, ok? Tá, o que eu souber, eu falo, né? Opa, muito. Saiba também. Muitíssimo obrigado. Vamos lá, nesse momento nós estamos com 28 pessoas. E entre elas tem o Rui Arthur, orgulho em ter contratado o Guilherme na BASF em 2007. Não, o Rui foi quem eu acabei de mencionar, que me contratou lá atrás, em 2000, lá né, 10, 12 anos atrás, lá na BASF, é o Rui que eu acabei de mencionar. Muito obrigado, Rui, muito obrigado, BASF, por ter esse olhar de incluir pessoas para o seu time. Eu acho que isso mostra o quanto é uma empresa que merece todo o nosso respeito. Guilherme, continuamos as nossas perguntas. Estão vindo muitos corações. O que são os corações? São literalmente que as pessoas estão adorando o nosso bate-papo, ok? Bom. Já estamos com 28 pessoas, ok? Para leigos, o que é diversidade? Vejo que que suas postagens têm muito esse tema. Qual a diferença entre diversidade, acessibilidade e inclusão? Tá. Bom, aí, realmente, principalmente no LinkedIn, que é a rede que eu sou mais atuante, no Instagram agora que eu vou começar. Aliás, quem quiser me seguir, segue, porque agora eu vou começar a postar coisas diferentes aqui no Instagram, diferentes das que eu posto lá no LinkedIn. Aqui vai ser um pouco mais... assim, menos corporativa a conversa, mas, bom, diversidade, embora eu tenha deficiência, lógico que eu atuo nesse tema, mas eu atuo nos diversos aspectos da diversidade, né? Eu trabalho essa semana que vem mesmo, agora domingo, né? O Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, vários clientes meus, a gente está preparando ações, aliás, ao longo do mês de junho inteiro a gente já está fazendo ações, mediando painéis, assim como no Dia da Mulher. Então, eu atuo nos diversos temas e o que, assim, a diversidade, quando a gente fala em diversidade, a gente está falando da pluralidade, a gente está falando de diferentes características reunidas numa equipe, num time, numa sociedade, numa escola, enfim, num ambiente, né? Agora, já a inclusão as pessoas, o ambiente inclusivo é um ambiente que reconheça as características das pessoas, mas mais do que reconheça, respeite e valorize. E aí, assim, eu diria que esse que é o caminho o caminho da inclusão passa pelo reconhecer, pelo respeitar e pelo valorizar. E aí, Márcio, explicando um pouco melhor, assim, o que é o reconhecer? Porque às vezes, Márcio, eu chego em algumas empresas que me falam assim, olha, Guilherme, pode trabalhar todos os temas, mas, por exemplo, a questão racial não precisa trabalhar não, porque ninguém aqui é racista.
E aí, assim, eu não preciso enxergar para saber que naquela sala onde me falaram isso, provavelmente não tem nenhuma pessoa negra. No andar onde me falaram isso, talvez tenham 2 ou 3 ali, uma moça da faxina, alguém que escapou no processo seletivo, enfim, né? Então, às vezes o tema é tão difícil naquele ambiente que o pessoal nem reconhece. Então, reconhecer que aquele, né, que é uma questão a ser trabalhada é o primeiro passo. O outro é o respeitar. O respeitar é muito difícil, Márcio, na minha opinião. Exatamente. Por quê? Sabe por quê? Porque todo mundo acha que respeita. Então, não, respeitar eu já respeito. Não, a gente respeita aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente concorda. Quando a gente não concorda, a gente não respeita. Né? Então, esse é o nosso desafio. O pessoal, né, chega para mim, às vezes, ainda mais agora, no mês do orgulho LGBT, né, desde o dia 17 de maio, a gente está com várias datas, enfim, em relação ao tema LGBT, tem gente que chega para mim e fala assim, Guilherme, deixa eu te falar uma coisa, olha, tudo bem, pessoas gays, lésbicas, eu entendo, tal, mas pessoa trans, como assim? Era homem, virou mulher? Isso não entra na minha cabeça, eu não concordo. Ninguém está pedindo para concordar, só respeita. É só respeitar, né? Então, e o respeito tem a ver até nas nossas reuniões. Se alguém discorda da gente numa reunião, a gente acha que a pessoa quer pegar o nosso lugar, quer puxar o nosso tapete. A gente tem muita dificuldade, principalmente latino aqui, nós aqui do Brasil, em saber diferenciar uma divergência profissional de uma questão pessoal. Bom, e o valorizar, o que é o valorizar? O valorizar, Márcio, é quando a gente sai do pedestal. Sabe aquela coisa, eu sou uma pessoa do bem, deixa eu ver o que eu posso fazer pela diversidade hoje. É quando a gente sai desse lugar e percebe o que a diversidade pode fazer pela gente. Né? O que é um ambiente onde as pessoas pensam diferente, que tem origens e características diferentes, o quanto isso ajuda o ambiente de trabalho, né, a ser mais inovador, a ser mais leve, a gente ter soluções mais testadas. Então, quando você percebe o caminho contrário, o quanto a diversidade pode te ajudar, aí você valoriza. Então, inclusão passa por isso. Inclusão é você construir um ambiente onde ninguém precise deixar parte de si em casa na hora que vai trabalhar. Perfeito, perfeito. Guilherme, eu queria só confirmar com você. Você usa um aplicativo que te dá assessoria por Instagram. Quando as pessoas estão digitando, te interfere em alguma coisa no som ou não? Não, porque eu desliguei o meu aplicativo Tá, aqui. perfeito. Por que eu te pergunto isso? O pessoal está muito participativo, com muitas mensagens, com muitos corações, ok? Eu estou falando com Guilherme Bara, um consultor em diversidade para empresas e para políticas públicas. Então, o nosso tema hoje é diversidade, inclusões e acessibilidade. Guilherme, nós nos conhecemos há muitos anos atrás, quando você generosamente aceitou o meu convite para fazer uma palestra numa ocasião, numa empresa que eu trabalhava, para o meu time. Se passaram-se muitos anos e lá nós colocamos muitos desses temas que nós estamos falando hoje. Nas suas percepções, o que mudou de fato quando a gente fala de diversidade, acessibilidade? Isso já se passaram mais de 8 anos. Se passou, acho que até mais, viu? Na verdade, aquele dia eu te conheci pessoalmente, mas antes trabalhava com o Thiago falava, estou apaixonado, Guilherme, e tal. Queria falar do Márcio faz tempo, né? Bom, Eu fiz aqui agora um sorriso largo, uma carinha de vergonha, tá? Foi o que eu fiz, tá bom? Continue. Eu imaginei que aconteceria algo assim. Bom, então, olha, de lá para cá muita coisa mudou, né? Porque ali era 2010, eu acho. Então, nesses 10 anos, felizmente, a conversa avançou bastante, né? Naquela época, ainda o tema da diversidade aqui no Brasil era muito focado na questão da pessoa com deficiência, que é muito importante. Mas hoje a gente ampliou essa conversa, né? Hoje, e até eu diria que isso é muito bom, mas traz alguns pontos de atenção que eu gostaria de mencionar, né? Porque hoje, Márcio, todo mundo é a favor da diversidade, né? Hoje, ser a favor da diversidade é igual ser a favor da paz mundial, contra a corrupção, a favor da Amazônia, todo mundo é, né? Mas diversidade é um tema tão fascinante como subjetivo.
cada um tem uma opinião sobre o que é diversidade e sobre como deveria ser essa conversa. Então, como que a gente faz, por exemplo, numa empresa, onde cada um, eu acho que aqui a gente não deve usar nem o pronome masculino nem o feminino, vamos usar o X. Não, eu acho que a gente tem que aderir à campanha de homem vestir rosa. Como que a empresa lida com tudo isso? Né? E aí precisa ficar muito claro, as empresas que têm culturas maduras sabem que dentro, em nome da empresa, os valores da empresa têm que se sobrepor a crenças individuais. Porque senão vira uma bagunça. Cada um vira um monte de mini-feudo, cada um fazendo o que quer em nome da diversidade. Quem discorda é fascista. Então, assim, por isso que é muito importante a empresa ter uma diretriz clara, saber comunicar isso, para que, de fato, todo mundo reme no mesmo sentido. Né? Claro que no bar, você fala e pensa e age como você quiser. Agora, dentro, em nome da empresa, o valor corporativo tem que se sobrepor. Perfeito. Guilherme, se percebe-se muito que hoje as grandes marcas, as grandes empresas estão muito voltadas para o segmento da diversidade, sustentabilidade, ok? Uhum. Elas passam também a fazer parte do valor daquela marca. Como que você está percebendo aí no mundo corporativo esse tema? Eu acho isso muito bom, eu acho ótimo, né? Mas é claro que a gente vê exageros e algumas situações de se aproveitar, né? Porque, de novo, então vamos colocar que vidas negras importam. Não coloca o negócio, né? Aquela tela de fundo, tal, de repente na empresa não tem nenhum negro na empresa que está publicando aquilo. Então, assim, hoje é fácil ser bonzinho nas redes sociais, para o público, faz uma frasezinha de efeito, dá uma lacradinha, nossa, que empresa inclusiva, ela coloca arco-íris não sei aonde, sem falar não tem gay. Né? Ou tem, mas é um gueto ali com 3, 4 gays, ou né, pessoa com deficiência não tem. Então, o que eu vejo, que é muito bom que esse tema hoje esteja na pauta, que as empresas percebam que isso é relevante, que a sociedade, né, ela demanda das marcas essa atenção, mas eu percebo que ainda tem muito assim jogar para a torcida. Então, lógico que é um avanço, mas é bom a gente sempre estar atento às práticas e não só às comunicações. Perfeito. Guilherme, quando você fala esse discurso, você comenta esse discurso, eu acho que é muito pertinente e que nós estamos também reforçando. O que eu falo realmente eu cumpro. Então nós percebemos que nem sempre o verdadeiro está acontecendo. Por onde que nós poderíamos começar? Por onde que nós, pessoas físicas, podemos começar e como que as empresas também poderiam começar? Existe aí um atalho, já que nós temos a necessidade de fato acontecendo? Olha, então vamos começar pelas pessoas, né? Eu tenho essa tendência de falar muito do ambiente corporativo, assim, acho que o ponto de início que é muito desafiador é a gente se desarmar. A gente conseguir se libertar das nossas crenças que estão com a gente desde sempre, né? Normalmente, a gente cresce, a gente convive na nossa infância com pessoas muito parecidas. A nossa família, os amigos da escola, que normalmente é no nosso bairro, então todos moram mais ou menos próximos. Então, você sempre se aproxima das pessoas por afinidade. Quem é diferente, você se distancia. Então, com isso, a gente vai criando crenças do que é certo, do que é bonito, do que é o padrão, do que é o normal. Então, um grande desafio para a gente se abrir para o que a gente não conhece. Não é já ir julgando. E hoje, com a rede social, todo mundo quer julgar, todo mundo quer dar opinião. Assim, vamos perceber que a maior parte das coisas a gente não sabe. Né? Então, deem oportunidade por sim, convivam com pessoas diferentes de você, e não é ficar protegendo, só porque ele tem deficiência eu vou concordar, tudo que ele fala é lindo. Não, questiona, incluir. Você só inclui alguém quando você consegue ter todos os sentimentos por ela, da paixão à raiva. Senão é um brinquedinho, senão é faz de conta. Então, é isso. Assim, o grande desafio para a gente, como pessoa física, é tentar desconstruir um pouco todo o nosso histórico, todas essas crenças e dar oportunidade aí para o novo.
Alô, deu uma travada aqui, vamos lá. Olá, Guilherme. Deu uma pequena travada. Olá, Guilherme. Opa, então uma Oi, ligação voltou, aqui. voltou, ótimo, voltou. Ah, tinha que Tá. deixar no modo avião. Não tem, não, estamos juntos, estamos juntos. Mas se eu deixar no Guilherme, modo avião, não cai a linha aqui? não, ele não cai, ele fica, acho que no teu No 4G, Wi-Fi, né? né? É, É, mas no Wi-Fi, desculpa, no Wi-Fi. tá. Estendendo-se ao seu comentário, o que nós poderíamos colocar como palavras no nosso vocabulário se nós fosse falarmos de algumas palavras-chave? Tá. Isso é interessante de eu falar num discurso quando eu falo de diversidade, de inclusão, de acessibilidade e o que eu poderia deixar de lado a partir de agora. Então, você sabe que eu não sou a pessoa que mais bate nessa tecla da terminologia. Não que eu não ache Ok, importante. É porque, gente, o que eu vejo, assim, o pessoal do movimento LGBT falando, olha, se falar homossexualismo é errado, que de fato é mesmo, se falar isso, eu não sei o quê. E daí eles usam termos super inadequados em relação à deficiência, em relação à mulher, em relação... daí, a mesma coisa, né? Pessoas cegas, super militantes, que usam termos... E se a gente for expandir, tem tanto termo que pode ser considerado errado, que é difícil você ficar. Mas, assim, de modo geral, não vamos usar palavras, principalmente quando a gente quiser dar uma conotação negativa para alguma situação, palavras que tenham a ver com cor de pele, com condição de deficiência, assim, né, em relação a gênero. Então, é ter esse cuidado. Então, e o que a gente ouve, que não entra nem tanto na terminologia, mas no comportamento, a gente ouve muito assim, nossa, para uma mulher até que você faz bem conta, hein? Quer dizer, então que eu nunca vi, quer dizer que vem geneticamente, a mulher não pode fazer bem conta, né? Então, assim, a gente sempre quer associar questões que não tem nada a ver com a competência, né? A gente sempre atrela questões de características, e se a gente, e a gente entra em muita empresa, Márcio, que fala assim, aqui eu sim. sou focado na competência, aqui o que importa é o mérito. Só que essas mesmas pessoas fazem esse comentário, né? Atribuindo, tentando relacionar a competência da pessoa a uma característica física ou de gênero, enfim, uma característica identitária da pessoa. Então, é isso que a gente deve evitar. Perfeito, muito obrigado. Guilherme, conta pra gente rapidamente, se for possível, como se nós estivéssemos subindo um elevador e fosse um tema para a gente falar lá no elevador. Conta pra gente um pouquinho da sua palestra LED, que é um sucesso. Tu pode contar aí rapidamente pra gente? Você já falou do elevador para ser no máximo 30 segundos, né? E mais ou menos isso. Pode estender um Você pouquinho sabe que mais, pode estender um pouquinho mais. eu moro no 20º andar, né? Então aqui o elevador demora. Vamos dizer que nós estamos em Nova York, num prédio bem alto, ok? Olha, lá no TED, né, facinho, é só colocar Guilherme Bara lá no YouTube, TED, vão achar. É um vídeo rápido, onde ali eu abordo um pouco mais a minha vida pessoal, falo da questão da deficiência, mas falo também faço algumas reflexões e provocações em relação à cultura de respeito. Mas resumindo, qual é a mensagem que eu quero passar ali, né? Tem a ver com essa questão da terminologia, né? É que todos nós, em algum momento, a gente é herói, em algum momento a gente é vilão. Então, assim, eu conheço vários militantes da causa da deficiência que fazem piadas homofóbicas o tempo todo. Eu conheço um militante LGBT que dita a regra ali no palco e não sabe cumprimentar um cadeirante quando encontra. Eu conheço mulheres empoderadas, blogueiras, super influenciadoras e têm dificuldade com a questão racial. Então é isso, assim, todo mundo em algum momento é herói, ou, aliás, em vários momentos a gente é herói, em vários momentos a gente é vilão. Então o convite que eu deixo é vamos nos desarmar, né? Vamos ficar mais à vontade. Se eu não fosse cego, Márcio, pode ter certeza que eu provocaria muita dificuldade para quem é cego. Não por Sim. maldade, por desconhecimento. Então, assim, vamos nos desarmar. Claro que a gente tem que tentar acertar, mas vamos deixar esse assunto mais leve, porque a conversa do respeito, a gente tem que respeitar o gay, a pessoa com deficiência, a mulher, mas a gente tem que respeitar também a pessoa que ainda tem dificuldade com essa conversa, senão ela foge, senão ela não vai querer saber dessa conversa. Então é um pouco disso que eu falo lá.
mas de uma maneira mais descontraída, né? Com algumas, né? Eu procuro dar um tom leve, até com algumas brincadeiras. Então, eu convido vocês a assistirem lá. Opa, o convite está feito, eu acho que vocês vão gostar muito. Guilherme, chegamos então no momento da parte pessoal. Conta pra gente como é ser pai da Clara. Pai da Clara é uma delícia. Bom, minha filha tem 9 anos, né? Eu sou separado, separei faz 1 ano. E é uma delícia, né? Porque a filha, acho que para qualquer pessoa ser, né? Você ser pai é você renascer de novo. A gente sempre diz que quando nasce uma criança, nascem 3 pessoas, né? Os pais e a criança, né? E, e aí, para mim é uma grande descoberta, porque agora, né, que eu moro aqui sozinho e ela passa quase metade do tempo comigo, então você ser responsável por tudo, né, por garantir a segurança, a tranquilidade, a diversão, a educação, e estar sozinho nessa, isso é muito educativo. Então é uma delícia. A minha filha é muito esperta, e é muito bacana, Márcio, o jeito que sempre ela lidou com a minha deficiência. É interessante, né, porque quando ela tinha 1 ano e meio, que ela nem ainda sabia o que era ser cego ou não tinha noção, mas ela, né, convivendo comigo, tudo ela já me dava na mão, ela já chegava bem pertinho de mim. Uma coisa que é até engraçada, quando a gente brincava com as bonequinhas dela, quando a boneca dela ia falar com a minha boneca, ela sempre colocava bem pertinho da minha boneca, a boneca dela, como se fosse para a minha boneca conseguir ver a boneca dela. Então, é muito bacana. E o que é legal, Márcio? A Clara, ela faz as perguntas para mim que se fosse, sabe, as mais politicamente incorretas, porque ela não tem filtro. Ela fala, não, pai, ó, cego não dá para fazer isso. Não, pai, mas sendo cego não sei o quê. Então ela pergunta tudo. Então é uma relação muito natural, muito gostosa. E as amiguinhas dela também vão na mesma toada. Então é muito gostoso. Então podemos dizer que naturalidade também é importante nesse momento, né? Quando a gente não conhece, é perguntar, realmente é o perguntar, como você comentou, né? É fundamental, né? Quando você chega nesse momento que você... Sabe, meus amigos erram comigo toda hora em relação a essas questões de inclusão. Até que eu mesmo mudo de opinião. Coisa que eu achava que era certo, depois eu passo a não achar. Meus amigos me esquecem. O Thiago aí toda hora me dava uns vacilos. Então é isso. É só assim que vira uma relação de inclusão verdadeira. Assim. Perfeito, perfeito. Quer contar um pouquinho do seu dia a dia, já que você comentou que nesse momento você está solteiro? Como que é o seu dia a dia? Então, tem uma rede só, tem um Instagram que é muito bacana, né? Quem quiser me seguir no LinkedIn, mas tem um muito bacana, se vocês quiserem anotar aí, uma rede que eu estou chamando Tinder. Não, estou brincando. Solteiro procura, solteiro procura. Não, não é brincadeira. Então, bom, a minha vida, às vezes as pessoas falam assim, Guilherme, mas você mora sozinho, como que é isso? Não é perigoso, né? E mesmo antes de casar, eu morei 1 ano sozinho também, já não é a primeira vez que eu moro sozinho. Eu lembro que eu tinha uma questão assim, eu não posso trocar minha mãe pela minha esposa, né? Então eu vou morar 1 ano sozinho para aprender a me virar, né? Enfim. Sim. E é isso, é muito mais simples do que parece, porque hoje, né, com micro-ondas, você compra comida congelada, tem uma moça que vem aqui 2 vezes por semana, então ela deixa comida. Até a parte de... Hoje tem aplicativo, Márcio, que me fala se a luz está acesa, se a luz está apagada. Eu saio com o meu celular pela casa, ele apita onde está aceso, onde está apagado. Hoje a vida está relativamente tranquila, assim, sabe? Meu celular fala, meu computador fala, a balança minha de peso está ligada a um aplicativo que fala, lavar louça é fácil, só é meio chato, mas é fácil. Então, é relativamente tranquilo, assim, sabe? Oh, que maravilha. Vamos ver se nós temos algumas perguntas aqui do pessoal. O pessoal deu muita risada de você, com você, quando você falou do LinkedIn, uma que era da época que você, falando lá da BASF, que agora estava na área de comunicação, e hoje dá um apoio à Souvenir, ela adorou que você comentou. Parabéns, Guilherme, você é fera. Achei o Instagram a da Patrícia, o Léo, tá muito lindo o pessoal tá falando. Que show
estão dando oi, o pessoal está falando que amorzinho, muitos corações, muitos aplausos. Então, o pessoal assistiu o TED, muitas pessoas falaram que vão assim. Márcio, peraí que tá cortando um pouco aqui para mim, não sei se para todo mundo. Márcio? Se você estiver me ouvindo, eu vou sair para entrar de novo, tá?